Pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Dermes, boa noite, tudo bem? Boa noite, a benção, Pai Joãozinho, a benção de todos e todas. Que bom estar com você de novo, Dermes. Tudo certinho? Tamo junto. Eu que agradeço, que Oxalá nos abençoe a todos. E vamos que vamos. Mais um ano fechando, mais um ano abrindo. Com o pessoal da Rádio Sensorial FM conosco, seu cachorro também, né? E o pessoal da loja Pedro Baiano. Pai Dermes, você pode se apresentar pra gente? Pai Dermes e Xangô, tenda de Umbanda Caboclos de Bois e Apirito das Almas, aqui em Piracicaba, São Paulo. E hoje vamos falar um pouquinho, como o Pai Joãozinho combinou também, sobre o ano de 2025 e algumas perspectivas a partir do tarô de Marcélia. Dermes, fala mais um pouquinho que eu estou compartilhando nosso link ainda. Alô? Maravilha. Vai falar mais um pouquinho que eu estou compartilhando com o pessoal, Dermes. Então, é essa a ideia principal da live de hoje, terminando o ano, um ano que começa, não é um ano novo. Às vezes a gente ouve alguém falando assim, é só a troca de um dígito, mas tem tanta energia envolvida nisso, tantas perspectivas, tantas observações sobre o que termina, sobre o que a gente conseguiu, o que não conseguiu, o que pode melhorar, aquilo que ficou pelo meio do caminho, não é? Então é mais do que uma troca de um dígito, afinal, cada dia a gente se renova, a gente amanhece, a gente desperta nessa encarnação, nesse corpo físico até o momento final. Então, cada dia é uma página nova, né? Na verdade, cada momento. Então, um ano é um caderno novo, digamos assim. E que ano difícil, não, Dermes? Que ano complicado, não? Comprido, muitas perdas, né? É verdade, principalmente agora nesse final, nós temos tido muitas tragédias coletivas, pessoais, né, familiares ou pessoas próximas, ou mesmo desconhecidas, não importa, vêm os pedidos de oração, os pedidos de encaminhamento, de vibrações, acidentados, desencarnes, não é? Além de, como a gente falou também, as tragédias, enchentes, acidentes aéreos, acidentes rodoviários, enfim. Então, todos nós, médiuns, todos somos médiuns, precisamos manter o equilíbrio para a gente poder se ajudar e ajudar o próximo. Claro que às vezes a gente baqueia, claro que às vezes a gente se deixa atingir pelo emocional, mas se a gente cair junto, a gente não levanta o outro. Então, a gente precisa estar firme para ajudar a levantar o outro também. Dermes, vamos lá ao nosso primeiro assunto. O que significa qual ele vai reger o ano? Isso tem alguma afeta muito a diferença do ano, durante o ano? Isso é um tema bacana, eu vou falar bem rápido, bem resumido, porque é assim, sempre em respeito à diversidade. Então, há segmentos que dizem assim, não tem que ver regência anual, porque a principal regência é o Eledá, é o orixá primeiro de cada pessoa. Outras pessoas não dizem, bom, como nós falamos no início, o ano é algo importante, é uma virada, então vamos ver a regência pelo dia da semana. Vamos lembrar, porém, que a semana ocidental, não necessariamente a semana iorubá original, que é outra. Além Verdade. disso, dentro dos segmentos umbandistas, há uma diversidade muito grande. Então, há segmentos, por exemplo, que cultuam Xangô numa terça-feira e não numa quarta-feira, principalmente. Então, isso precisa ser considerado. Existem ainda casas e segmentos que fazem a própria leitura da regência para aquela casa específica. Então, claro que há variações. A nossa casa faz isso. Nós não trabalhamos com oráculo, mas para ver as regências anuais eu jogo búzio sim. Nós não trabalhamos com oráculo na casa, né, no terreiro de Umbanda. Outras casas trabalham e está tudo ok. Então a Não, tá nossa tudo bem. casa, por exemplo, será o primeiro semestre Yansan, coube, né, essa feliz coincidência, e o segundo semestre Ossan, na sua contrapartida masculina e feminina. Há outras casas de candomblé que também fazem, por exemplo, a regência da casa e a regência individual de cada filho por trimestre, por exemplo. Então é uma variação muito grande. O importante é que você esteja de acordo com a casa que você segue, quem é de algum terreiro. Então eu, por exemplo, tenho os ensinamentos do terreiro da avó Benedita, do terreiro de candomblé de minha mãe, a regência da nossa casa espiritual, e aí eu vou sentindo em cada momento, por exemplo, na nossa casa, evidentemente eu sinto a presença muito forte da regência do ano. Xangô está entregando o ano para Yansan na nossa casa. E o que acontece? A Yansan muito atrevida já tomou faz tempo. Estão muito mais velozes aqui em casa, no terreiro, do que normalmente se costuma acontecer. E aí a outra questão que o pai Joãozinho tinha colocado, essa é uma introdução sobre o respeito à diversidade que a gente tem. O Com pai Joãozinho certeza. colocou assim, sobre a quarta-feira, sobre Manhã Sã, já que eu comecei a falar dela, né, sobre Pai Xangô. Nós temos assim uma velocidade muito grande
em ambos os sentidos, mas pensando principalmente em uma Yansan. É o vento que vem para revolver a terra, para a gente poder plantar novas situações, deixar de lado aquilo que não serve mais, é um corte abrupto, para a gente poder caminhar com mais leveza. É como a gente trabalha com várias frentes na Umbanda, pensando naquele ensinamento de Jesus: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Isso não é falta de respeito à ancestralidade, é uma reflexão zen para que a gente não fique carregando o próprio cadáver, os próprios fantasmas, as próprias culpas, né? Então, Mãe Yansan vem com essa velocidade, esse corte certeiro. O raio sabe onde cai, o raio de Yansan é certeiro. E Pai Xangô, por sua vez, vem com um acerto de contas, digamos assim, a justiça. Mas a justiça em que o primeiro a prestar contas sou eu. Às vezes a gente pensa assim, fala, olha, é o ano de Xangô, você tome cuidado, você vai ser cobrado, você, como se não fosse o eu. A gente acha que a justiça divina só acontece para o outro, quando na verdade ela é para todos nós. Ela é compassiva, ela não é uma vingança, ela é uma forma de acerto, é a lei de ação e reação. Então, o casal do Dendê, como se diz, né, cada quarta-feira é mágica para nós, né? Então, o que acontece? O casal do Dendê, nessa forma de entender as regências, que pelo que eu percebo, a maioria das casas de Umbanda, a maioria dos umbandistas vai por esse caminho, ela nos pede essa presteza, essa prontidão, essa verdadeira assertividade, é aquilo que a gente aprende, por exemplo, no teatro. Você não chega com o diretor do teatro e fala assim, diretor, por que a gente não mexe no cenário, não faz um movimento corporal? Ele fala, vai lá e faz. Então, é algo assim, é um despertar que já foi preparado. Então, é um momento de muita colheita, assim, porque tem a questão da justiça de Pai Xangô. Foi difícil 2024, como o Pai Joãozinho colocou, mas, assim, o que a gente plantou, a gente colhe agora. E o que eu não plantei, eu estou em tempo ainda de plantar, como diz também, mais uma vez, citando Jesus, né, tem a parábola da 11ª hora. Então, quem chegou depois, não tem problema, mas que eu tenha consciência de que eu tenho aquele terreno, aquele pedacinho, aquela semente, aquela muda, eu vou regar e plantar. E assim, Pai Xangô não tolera mentira. Mãe Yansan olha a gente nos olhos, a gente treme, e não por medo, mas porque é uma forma de ser mãe, uma forma de ser carinhosa, uma forma de proteger os filhos, que é o que joga os filhos no mundo. Cada iabá, cada mãe traz uma ideia de maternidade. Nós temos experiências também, cada um de nós, com nossas mães, nossas tias, muitas pessoas que nos ouvem são mães. Então, assim, há vários formatos de mães, digamos assim. E Mãe Yansan, que é a mãe de 9, né, é aquela que fala assim para os filhos, ó, vão lá brincar, a hora de tomar banho é essa, a hora da tarefa, a hora da escola. Ela não fica em cima, empoleirada, não é? Mas ela vai cobrar porque ela cobra a responsabilidade dos filhos. Então, são dois aí na nossa cabeça, na nossa regência, na nossa coroa, ensinando com muito amor, mas também com muito limite, com muita responsabilidade. Respeito, né? Dermes, vamos falar boa noite pro Deco, pro terreiro. Deco, boa noite. Boa noite, a benção. Pai Carlos, lá de Mancião, Pai Carlos, sua benção. Pedimos Pai Paulinho do terreiro nosso, Pai Paulinho, meu irmão. Irmã Stephanie, a benção, Stephanie, saudade, filha. Estão todos para aqui. Olha ela aí, a benção, mãe. Falou de Yansan, né, Dermes? Oh. Dermes, antes da gente prosseguir, isso foi uma coisa interessante, que eu sempre falo com meu pai de santo, com teologia. Tem o ano Yorubá, né, Dermes? Qual que é a diferença do nosso ano normal e o ano Yorubá? A semana Yorubá, eu não vou lembrar as regências de cor, mas ela tem 4 dias, né? 4 dias, e aqui, a nossa ocidental, ela tem 7. Muita gente até esquece que o domingo é o primeiro. Até porque como a gente, por exemplo, a gente faz as firmezas aqui, cada um na sua casa, no terreiro, tal, no domingo. Mas quando vira a segunda, a gente tem Exu, Baloaê, as almas e outras variações conforme a casa. A gente pensa em Exu, já fala, bom, a semana para nós parece que começa na segunda, né? Assim, porque Exu está abrindo tudo. Então tem essas diferenças, e aí, claro, os nossos antepassados escravizados se adaptaram àquilo que foi possível aqui no Ocidente. Então eu acredito também que quando se pensa nas regências, está se pensando na forma ocidental, não é a forma na origem, na forma em África, não. É na forma aqui no Brasil, porque é essa a nossa cultura. Então, por isso que a gente, se alguém entende a regência de uma forma diferente, precisa, como tudo na Umbanda, tudo no Candomblé, respeitar a forma como o outro também entende, porque vale para cada casa, cada segmento. É verdade, é interessante para aprender, né, Dermes? Pois é. Como você falou, a maior parte das casas de Umbanda vão entender que é regido por Yansan e Xangô. Vamos reforçar, como é que vai ser o ano será, Dermes? Vamos dar reforçada nisso, se for realmente por Yansan e Xangô.
É um ano que, além de tudo, quando a gente vai pela numerologia pitagórica, que é outra forma, outro aprendizado, mas também dá um número 9. Então, eu pensei nisso, falei, caramba, a numerologia pitagórica, o 9 significa outra coisa, fim de ciclo. Mas não tem como a gente não associar Yansan, embora Não Yansan tem também jeito. responda Tá. em outros números, né? Mas como a gente pensa no 9, pensa em Yansan. Então, é um ano que eu entendo que as coisas acontecem com muita rapidez. Então a gente é assim, sabe quando eu dei esse exemplo do teatro, me ocorreu um outro agora, tem o carrossel, aquela roda que a gente brinca no parquinho, né? Então o que que acontece? A criança quando pula ali na roda, pula no carrossel, o carrossel não para. As crianças não param de girar, a criança sobe, às vezes até com risco de cair. Então a gente não pode esperar, claro, cada um tem o seu tempo pessoal, tem o tempo do mundo, o tempo das outras pessoas, mas eu não posso esperar o tempo todo que o mundo pare para mim, que o brinquedo pare para eu subir. E nesse ano é mais ainda. O brinquedo está girando, eu tenho que subir. Senão eu perco a brincadeira, perco a roda. Lembrando que estamos com a Censura FM quinta-feira às 10 da manhã, ao vivo, Dermes. Isso é muito bom, Sensora FM. Um grande abraço, pai Ronald, mãe Sandra e todos os ouvintes. Dermes, o que você vai fazer na virada de ano? O que a gente deve fazer na virada de ano? Um bandista, para se cuidar. Olha, de modo geral, quem é um bandista, quem segue os preceitos de uma casa, sempre tem as orientações da casa, o que fazer o banho, quais as firmezas, se é na noite, se é no dia primeiro, porque às vezes tem pessoas que viajam, eu não posso, então eu vou fazer dia 2, dia 3, vou fazer dia 30, enfim, isso é uma orientação também de casa para casa. Agora, de modo geral, para aquela pessoa que não está em nenhum terreiro, se afastou, ou não é de religião, mas gostaria de fazer uma firmeza, sem dúvida nenhuma, o coração mais puro de agradecer esse ano, por mais difícil que tenha sido, o coração mais puro pedindo bênçãos e orientações para o próximo ano e firmar um anjo de guarda. Se eu não sou de terreiro, como é que eu firmo? Uma vela e um copo d'água. Se possível, num lugar alto. Se eu não tenho, numa mesa, não tem problema. Na pia da cozinha, eu acendo a vela, coloco o copinho d'água, peço para o meu anjo de guarda, meu ori, a minha consciência, porque assim, a espiritualidade é como uma porta que só abre de dentro para fora, igual aquelas esculturas do cemitério, vamos dizer assim, né, que tem Jesus batendo e não tem maçaneta. Então a gente entende assim, o anjo de guarda, eu preciso abrir essa antena para ouvir os benefícios de toda a espiritualidade, orixás, guias. Então por isso que a gente fala da firmeza de anjo de guarda. Fiz aquela firmezinha, tomei um banho de ervas, que pode ser hortelã, se eu não achar outra, macerei, deixei preparado com uma velinha, tomei do pescoço para baixo, pode ser arruda, pode ser guiné, pode ser as três combinadas. Aí depois eu firmo o anjo de guarda e rezo e agradeço. No final eu jogo aquela água na pia, num vaso, num córrego, enfim. A nossa casa, de modo especial, este ano está fazendo uma firmeza que foi ditado pela Cigana Esmeralda, que trabalha com uma filha, médium Vanessa, mãe pequena Vanessa de Amanjá. Se alguém quiser essa firmeza, depois me escreve no WhatsApp 19 9970 64603, ou ela está fixada no meu Instagram, @dermesautor. Se você é de terreiro, primeiro pergunta para o seu pai, para de acordo com os fundamentos, se você sentir no coração de fazer aquela firmeza da prosperidade. E, eu só estou ouvindo na sensorial na quinta, ou eu ouvi depois outro dia, não tem problema. Você pode pegar e fazer depois, porque a espiritualidade vai acolher independentemente da data. Nós somos privilegiados aqui no dia 30, no dia 31, de estarmos juntos, mas você talvez só veja o canal do Pai Joãozinho ou ouça a sensorial depois. Então, tudo bem também. Hermes, o seu zap está no ar, repete para a gente, seu zap, está no ar aqui. 19 9970 64603. Perfeito, Hermes. Hermes, a gente sabe que a tradição de pular ondinhas no mar começou na década de 60 com Tata Tancredo. Fala sobre isso para a gente um pouquinho. Essa tradição. Isso é muito interessante, porque assim, eu vou falar de um outro ponto de vista. Também quem quiser receber 2 artigos, até quem está lá no nosso grupo de espiritualidade, eu mandei. Um é do Babalaô Ivanir, acho que saiu hoje, fala assim, seu Zé não foi convidado para a festa. Eu já adorei o título, e ele fala, é aquela história que a gente fala, né? A pessoa fala mal das religiões de terreiro e pula 7 ondas. E tem um outro do professor Maurício, que é o meu orientador de doutorado, e ele fala disso. Ele fala sobre a questão de como a Umbanda está invisível em muitas tradições que as pessoas fazem no Ano Novo, mas elas desconsideram as religiões de terreiro, de modo especial no artigo dele, a Umbanda. Então eu mando isso aí que é uma reflexão.
Quando surge essa tradição de se celebrar Iemanjá no 31 de dezembro, de pular 7 ondinhas, porque o 7 é um número especial, cabalístico, isso tem um valor religioso, é um ritual. Com o tempo, como outros rituais, ele ganhou o mundo. Então, a pessoa estrangeira vem aqui ao Brasil e faz isso, tudo bem. Se a pessoa faz de coração, se ela sente algo, uma conexão com a espiritualidade, independentemente de religião, claro, que bom, isso é legal, isso é bacana. Agora, o que vai acontecer? Se você fala mal das religiões de terreiro, demoniza os orixás, as entidades todas, depois vai fazer isso, não é que o orixá vai brigar com você, que Iemanjá vai puxar sua perna e você vai tomar um caldo no mar, talvez merecesse. Mas não acontece, não. Mas a questão, aí é o que a gente chama de apropriação cultural. Eu vou lá, pego o valor do outro, aquilo que é importante para o outro, a espiritualidade do outro, finjo que eu não conheço as fontes e aproveito para mim. Transforma até numa superstição, aquilo que inclusive tem um valor espiritual muito grande para nós. As festas de Iemanjá em outras datas também, as flores, os perfumes, os cânticos, poxa, lava-se a cabeça do filho, tem tantos rituais bonitos, sagrados para nós, e às vezes só eu pulo 7 ondinhas porque meu colega pulou também, tudo bem. Aí é uma questão espiritual, de conexão, de pensar positivo, ok. Mas não fala mal da gente o ano todo, não. É verdade, né? Vamos dar boa noite para a Érica. Érica, boa noite, filha. Benção. Noite que Oxalá abençoe sua bênção. Pai Maurício, sua benção, meu pai querido, sua benção. Que bom que você Benção, tá pai. Estou devendo a visita aí. Vamos junto, viu, Dermes? Vamos junto, lá é maravilhoso a casa dele. Adorei. Pois é, eu vi as fotos. Maravilhoso, nossa. Dermes, vamos aproveitar seus lotes, seus talentos? Vamos tirar uma carta de tarô pro ano? Vamos. Antes disso, porque eu mudei de óculos e agora está bem melhor. Ótimo. A miopia de todo mundo estaciona ou regride. A minha só aumenta. Inclusive, esse é mais grosso que o outro, mas o modelo não aparece. Mas porque eu estou contando isso? Eu vi que o pai Paulinho falou a importância, quem estiver em casa, tá, e conseguir, a firmeza de anjo de guarda, principalmente quem é um bandista, né? Na virada. Sempre, anjo de guarda. Eu não vou conseguir, não vou. Então faz a vela de 7 dias um pouquinho antes e deixa ela lá. Se você acha que a palito não vai estar, fica a dica aí. Vamos tirar umas cartinhas aqui, ó. Tarô de Marcela. Tem outros com os quais eu trabalho, mas como o nosso tempo é curto, aí o pai Joãozinho já tinha pedido que a gente fizesse. Eu agradeço a oportunidade. Aqui não é mistificação, não é maluquice, não. É o oráculo que tem sua orientação. Vamos lembrar que o ser humano é que move o oráculo. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Se cai lá para alguém uma leitura, eu preciso ir embora da cidade, vender a minha casa, o que eu faço? O momento não é propício às vezes, mas a pessoa tem que vender, porque ela vai embora, vai talvez até vender mais barato. Então vamos fazer uma orientação. Mas é tudo livre-arbítrio, não é assim, caiu nas cartas, eu vou ter que fazer isso. Ninguém é obrigado a nada. A gente trilha o próprio caminho, de consciência e responsabilidade. Exatamente. Então vamos lá. Vamos lá, a linha cigana já está todo firmada aqui, tudo bonitinho. Aí eu vou mostrando as cartas e falando, claro, porque nós temos os ouvintes da Sensorial FM, www.sensorialfm.com.br. É isso aí. Olha aí. Primeira carta que saiu, que fala principalmente do passado próximo, o ano que se encerra, portanto, a carta da morte. Melhor não teria. Por quê? Porque a morte está falando da morte física? Não, ela está falando do desapego. A morte é o quê? É eu ceifar este campo para a colheita que vem depois. Não é? Eu preciso do campo arado, do campo fértil, eu não posso ter sementes perdidas ali, raízes, etc. E tal. Não, eu vou arar. Então, a morte fala de fim de ciclo. Como eu disse, pensando em Jesus, deixe que os mortos enterrem seus mortos, para que a gente possa, então, não ficar carregando defunto nas costas e nem ser o defunto, o Walking Dead, aí o zumbi que fica andando. O presente, que é mais ou menos esse momento da virada que a gente tem, é a carta dos enamorados, que pede duas coisas principais. A primeira é que eu tenha um coração amoroso e compassivo, que eu não pense apenas com o cérebro, mas também com o coração, porque razão e sentimento estão conectados, é tudo no mesmo ser, é tudo no mesmo corpo, não apenas físico. O segundo recado é que nós observemos o seguinte, a capacidade de tomar decisões. Às vezes eu fico em cima do muro. Pois é, ficar em cima do muro é uma decisão. E quando a gente resolve pular para cá ou pular para o lado de lá, qualquer decisão tem sempre um preço daquilo que a gente deixou de fazer. São escolhas, a vida toda são escolhas. Eu escolho uma situação e deixo 99 de lado, ou escolho duas, deixo 98, conforme cada fase da vida. Então, para isso, eu preciso ter concentração, planejamento, para eu saber escolher. Porque senão eu fico dividido o tempo todo. Mas eu lembro, não é só a razão, é também o sentimento. Eu escolhi um emprego aqui porque ele me paga
10 vezes mais do que eu recebo hoje. Só que às vezes o que eu recebo 10 vezes menos é o que me traz satisfação, eu sou criativo e posso inclusive ganhar um pouco mais com a minha criatividade. Então não vou escolher só pelo financeiro, eu vou escolher pelo prazer, pela fruição também. Também, não é só um. A vida não precisa ser isso ou aquilo, ela pode ser isso e aquilo, né? E no futuro próximo, no andamento, pensando principalmente no primeiro semestre, a gente tem o carro. O carro é uma carta que fala caminhos abertos, inclusive fazendo o sincretismo, digamos assim, é uma carta de Ogum. Eu tenho os caminhos abertos, eu tenho aí a possibilidade de trilhar aquilo que eu já selecionei, que eu já escolhi. Ó, a morte eu já deixei para lá o que não prestava. Aqui eu já tomei as minhas decisões. Desculpe que eu estou falando um pouco rápido. Aqui eu vou trilhar o meu caminho. O que eu não posso deixar é as minhas pernas paradas, as rodas do carro engessadas, não tem óleo, digamos assim, eu não consigo caminhar. Então, se eu sentir o fardo, eu dou uma parada, eu dou uma respirada e aí eu prossigo. Mas aqui, quando é uma jogada mais completa e a pessoa fala, será que tem alguma coisa fechada, meus caminhos estão fechados? Aqui mostra, dependendo da jogada, claro, da situação, mas caminhos abertos, então por que eu não estou avançando? Quer dizer, quais são os bloqueios que eu tenho? Porque eu não estou tendo dificuldade, não tem pedra, está tudo pavimentado. Né? Não tem os buracos da cidade de Piracicaba, então vamos para frente. Isso em linhas gerais, porque o nosso tempo é muito curto, né? Mas a gente faz essa leitura. Dermes, você consegue ler aí? O quê? Fala. O Paulinho pediu pra você tirar a carta. Para reger para uma mensagem de 2025, pai Paulinho, vamos lá. Vamos virar aqui. Sim. E vou tirar uma quarta carta aqui, daí eu explico. Tá bom. Nós temos também 3 momentos, fica mais legal pensar assim, e a primeira situação que nós temos é o diabo. O diabo fala de confusão, de dificuldade, de às vezes até mesmo dificuldade de decisões, de organização mental, a gente tomar partido, ciência diante da vida. Energias às vezes negativas também, enfim, tudo que nos amarra, né? Sendo bem breve, assim, por conta do tempo. Então, um momento assim, às vezes eu estou até mais sanguíneo demais, ou materialista demais, passado recente. Agora eu tenho o quê? Novos caminhos, que é o que o meu presente fala. Presente quer dizer, não é só hoje, é um pouquinho ontem, um pouquinho amanhã. A carta da força, que é uma carta de Yansan, que é a força que vem de dentro. Eu não preciso dessa bestialidade do diabo aqui. A verdadeira força, eu não preciso erguer a voz. Se a gente observar, não dá para ver bem aqui a carta da força, ela abre a boca do leão sem dificuldade, como se fosse um gatinho amestrado, porque ela tem esse poder, digamos assim, essa força interna e não externa. E aí, quem vem no futuro próximo é a carta, o túmulo, perdão, é a carta do julgamento, que traz o quê? Uma trombeta chamando as pessoas de dentro do túmulo, falando mais ou menos como a carta 6 dos enamorados. Tome as suas decisões, saia deste túmulo e venha viver, e não se deixe levar pelo julgamento alheio. A necessidade que às vezes a gente tem de validação, de aprovação, não. Tenha o seu pensamento, cultive essa força interior para tomar as suas decisões, não essa confusão interna aqui do diabo. Aí, para complementar essa carta, que às vezes representa dúvida, eu tirei mais uma, que é o mago. O mago fala exatamente o que? Ele é o alquimista, ele tem a faca e o queijo na mão. Ele tem os 4 elementos na mesa dele, ele faz a magia, é o alquimista. Então, todas as transformações dependem do quê? De planejamento e de ação. Né? Às vezes, esta carta fala também para eu ter uma postura mais amadurecida e menos infantil, às vezes no sentimento, numa carência, ser muito molecão quando é um homem de meia idade. Então, vamos tomar decisões baseadas mais na maturidade do que numa falta de maturidade, digamos assim, de uma forma simples. Essa é a carta O Mago, a carta 1. Faz muito sentido, realmente, Dermes. Como a gente combinou, a gente vai tirar para 3 pessoas, Dermes. Você pode tirar para a Vanessa? Vamos lá. Depois a Erika vai anunciar, né? Depois você tem que ligar para o Dermes. Ela está aqui, ó. Vanessa, estou lendo aqui. Depois da Erika a gente encerra essa parte. Vamos aproveitar, os ouvintes da Sensorial não estão vendo a cartinha, mas estão ouvindo. Olha aí, vamos lá. Quem aparece aqui no primeiro momento é o movimento da roda da fortuna. E desculpe, mais uma vez eu repito, estou falando um pouco rápido por conta do tempo. A roda da fortuna, que inclusive no tarô dos orixás, tem aquele que eu fiz também, ele brinca, ele faz o sincretismo com Orumilá e Fá, porque aqui nós temos o destino. Ora estamos acima, ora estamos abaixo, mas não estamos parados.
pode perceber, né? O estado do... Claro, a gente precisa repousar, descansar. Mas pensa assim, quem está parado é o cadáver. Está apodrecendo. Nós podemos aprender muito com as crianças, porque a criança é flexível, a criança respira bem, aí a gente cresce, fica duro, tem que fazer yoga, tem que fazer pilates, reaprender a respirar, reaprender a se movimentar, fazer tai chi, caminhar, enfim. Então, eu não sou cadáver, ó, a roda está girando, ora acima, ora abaixo, mas o destino está em minhas mãos, como no conceito de Yorubá do Odu. O meu destino está em minha mão, só eu sei aquele caminho, não posso fazer o caminho do outro, não vou ser feliz, né? Então, minhas decisões, minhas escolhas. Aqui no presente, está muito mais próximo, portanto, que um futuro próximo, eu tenho o quê? De novo, essa reflexão de despertar, ressuscitar, renascer. O que tinha que morrer, já morreu. Então, não posso ficar deitado no túmulo com um cadáver, até porque eu tenho uma carta aqui, a Roda da Fortuna, me falando de movimento, de ação. Então, eu preciso sacudir a poeira do túmulo, e sair. Pode até num primeiro momento ser meio zumbizinho assim, mas eu vou encontrar o meu caminho. Por quê? O meu caminho vem, a carta da estrela, ela fala de vários aspectos, mas o principal, a intuição. É aquela história, parece até um senso comum, as respostas estão em mim, as respostas estão dentro de mim. Então eu preciso ouvir essa voz interior. Às vezes a gente reza, a gente medita, a gente faz preceito, faz oferenda, isso e aquilo, e a espiritualidade está gritando a resposta, mas a gente não ouve. Então é muito fácil, digamos assim, de uma forma, claro, não estou dizendo que é ela, mas às vezes a gente ouve, às vezes a gente ouve, o orixá, às vezes a gente ouve o pai e a mãe, a gente ouve o Exu, mas não ouve a voz interior. E precisa ouvir. Além disso, que não seja como um peso, como uma maldição, mas também existe uma tendência a ser uma inspiração para os demais. No entanto, ninguém é sacrossanto, ninguém está isento de defeitos, de ter dias ruins, então não tomar isso como uma maldição, como eu falar, meu Deus, eu tenho que ter uma postura sempre ok, porque eu sou inspiração para a família, para amigos, etc. e tal. Não. As pessoas vão se inspirar em mim nas luzes e nas sombras que eu tenho, e cada qual vai tomar a sua própria decisão de vida. Eu não tenho que ter um comportamento impecável, eu tenho que ser pleno, e ser pleno é ter luzes e sombras. É isso. Maravilha. Só mais um, viu, Dermis? Depois eu vou te ligar. Para a Érica agora. Vamos lá. Paulo, agradecer, viu, Dermis? Bateu tudo que você falou, realmente. Eu peço só desculpas por conta do tempo, porque é pouquinho, né? Mas é para a gente ter um saborzinho. Depois a gente fala do curso que teve aí no terreiro da Vó Benedito. Foi bem alegre, gostoso. Também atendimento, você faz atendimento também, né, Dermis? Faço. Foi em agosto, temos fotos bonitas, só gente bonita na foto. Verdade. Olha aí, uma quarta carta para a Érica. O que nós temos aqui é, num passado recente, a programação, o planejamento, as escolhas. Poxa, eu me preparei tanto, eu me organizei tanto, eu fiz orçamento, vamos pensar assim, eu fiz planejamento, fiz Excel, eu fiz tudo. E, de repente, parece que ainda faltou alguma coisa. Porque, desculpe, quem está ouvindo a gente, a primeira carta é o mago, a segunda carta aqui é a morte. Então, o que vai acontecer? Parece que eu me preparei, mas eu não obtive os resultados que eu gostaria. E aqui pode ser trabalho, pode ser vida pessoal, pode ser, enfim, não vamos entrar na particularidade de alguém, ainda mais em público. Mas eu preciso entender que quando eu não obtenho os resultados, não quer dizer que o planejamento está errado, quer dizer que talvez eu não tenha considerado alguma variável. Eu dou um exemplo. Se eu quero estudar violino, e estou na Alemanha, geralmente eu tenho muito mais oportunidades, mais bolsas, mais etc e tal, do que alguém que faz isso aqui no Brasil. Mesmo a gente conseguindo bolsas ou escolas públicas muito boas que temos, conservatórios, mas o valor que se dá para alguém que toca violino ainda não é tão grande como em relação a alguém que está em outro país. A mesma coisa o escritor, a mesma coisa tantas profissões, tantas escolhas que a gente faz. Então eu preciso ter essa noção, senão eu me frustro. Eu posso também ir para o exterior, enfim, eu posso achar 1000 caminhos, mas eu não vou deixar morrer o quê? Esse planejamento meu. Eu vou refazê-lo porque, de repente, a aplicação nesse contexto não deu muito certo. Não quer dizer que o planejamento esteja equivocado. E repito, aqui pode ser trabalho, vida pessoal, o que for. Aí a carta que fala de um futuro próximo é a carta dos enamorados, que vai lembrar o seguinte, uma frase de Jesus, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se a gente inverter, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Nesse meu planejamento, nessas minhas escolhas, eu preciso não perder isso. Eu não vou ser técnico apenas, ou vou ter uma decisão matemática. Não, eu vou agir também com o meu desejo, com o meu coração,
com a minha vontade, com a paixão. É aquilo que a gente eu sempre falei para os meus alunos, né? Assim, olha, a sua profissão, as suas escolhas é aquilo que faz os olhos brilhar. Quando alguém ama o que faz, você vê que os olhos brilham, saem faíscas, assim, né? Porque a pessoa adora aquilo. É como nós falando da Umbanda. Então, essa carta aqui que me pede que eu tome as decisões, mas também considerando, sim, a força do coração. E aí eu tirei mais uma para complementar, que é a carta do Imperador, que é a carta de Xangô no sincretismo, e que ela me pede o seguinte, que eu tenha, ela número 4, né, que eu tenha os pés bem no chão, que eu tenha a noção de concretude, que nesse meu planejamento eu seja amoroso, mas aquilo, eu tenho a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. Que eu não tenha medo de exercer a autoridade, porque ser omisso é tão ruim quanto ser autoritário. Então eu preciso, né, me basear em Papai Xangô para ter as decisões justas, as decisões baseadas na justiça compassiva. Repito, que não é vingança. Para aquilo que não serve na minha vida, eu tirar e manter aquilo que vai me fazer pleno. O imperador é o jovem que amadureceu, é o príncipe que venceu todas as batalhas e por isso que ele se senta no trono hoje. Então, é uma leitura, se a gente parar para observar, o tempo é curto, eu repito, traz cartas positivas, porque a carta da morte ela não é necessariamente negativa, ainda mais nesse tipo de jogada. Ela está apresentando um turbilhão, ainda mais nessa passagem de ano, nesta mudança, e nos próximos meses que chegam, mas é a partir dela que eu vou poder tomar as minhas decisões, voltar ao plano lá do mago, com o coração dos enamorados, mas também a firmeza do imperador, porque o imperador não é mais moleque, ele é o cara das conquistas, é o número 4, a concretude, o quadrado, os pés no chão, o material também em equilíbrio. Maravilha, Dermes. Quem quiser atendimento de tarô com Dermes, é 19 9970 64603. Tarô de Marcélia e os outros que eu jogo. Desculpe, pai. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muito pouco. Esse ano eu joguei acho que para 4, 5 pessoas por conta do doutorado, não dá tempo não, mais terreiro, mais não sei o quê. Mas tem o tarô, tem também os búzios, o Meridiloguns, os 16 búzios, tem também os búzios de Exu, que é um outro tipo de jogo. Então, assim, a gente trabalha com isso. Tem também os mapas numerológicos pessoais pela numerologia pitagórica, mas são poucos horários, poucas disponibilidades por conta de outros trabalhos, outros compromissos profissionais, né? E tem a questão do terreiro, que é outra coisa, e ocupa um tempo que a gente ama também, claro. Dermes, vamos dar uma boa noite para a Alice. A Alice aqui de Campinas, ela vai ser coroada no nosso terreiro, vai abrir o terreiro dela esse ano ainda. Agora vai Coisa ser amanhã. Boa! A benção! Ela conosco. A benção, Alice. Mãe Alice, né? Uma boa noite para o Gustavo. A Érica está agradecendo e está chorando por lá para variar. A filha de mãe já tem que chorar mesmo. Dermes, você é um cara muito ativo, que eu acompanho muito faz muito tempo. Quais são os seus projetos para 2025? Bom, 2025, eu espero e preciso, né, defender o doutorado agora em junho, fazendo uma retrospectiva de 2024. Meu exame de qualificação foi no Dia dos Pretos Velhos, dia 13 de maio, dia que eu ganhei também uma guia de Pretos Velhos de Pai Antônio, lá da tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, muito simbólica, eu usei durante a qualificação, e agora em junho eu tenho a defesa do doutorado, que é na área de comunicação, mas é um estudo sobre Exu. Não vou entrar em detalhes aqui por conta do tempo. O nosso terreiro está completando 10 anos de muita luta. O pai Joãozinho fez um artigo muito bacana para o jornal Umbanda Brasil este mês, que conta um pouco da nossa história. O terreiro começou em Santa Catarina, hoje está em Piracicaba. Tivemos a modalidade itinerante, inclusive tocamos no terreiro da Avó Benedita em várias edições, com Mãe Sueli presente em alguns momentos. Foram momentos muito especiais, assim, que a gente guarda no coração. E, então, estão esses 10 anos, tem livros novos saindo, esse ano também saíram livros novos, ano que vem saem outros, tem o da Santa Morte, né, fizemos uma live aqui com o pai Joãozinho, e queremos, no nosso terreiro, há muitos projetos, tem um Umbanda Animal que funciona às vezes, né, não é sempre que a gente tem procura, tem as giras 2 vezes por semana, temos ainda um trabalho social que ainda é pequeno, contamos com os médios que temos, são horários um pouco diferenciados, terça-feira à noite é até tranquilo, mas nós tocamos domingo de manhã, que é difícil, mas para os filhos é uma das melhores opções, principalmente os filhos que moram longe. Há pessoas que trabalham como chama?
de turno, de plantão, e que só podem vir nesse horário também. Então, a gente vai se organizando, mas para outras atividades, às vezes é difícil. Estamos aí com o estatuto, com o apoio do Pai Joãozinho, com orientação, finalmente conseguimos uma feira que a advogada está organizando, outras conversas que a gente tem com o Pai Joãozinho sobre essa questão legal, que é muito importante, e ele orienta todos os filhos, aqui temos vários filhos com terreiros, uma mãe que está abrindo agora também. Então, o Pai Joãozinho sempre deu esse suporte e nos ensina sobre a importância disso para se evitar uma série de problemas, que a gente tem problema do mesmo jeito, mas o que a gente pudesse calçar na legislação, na documentação, claro, isso facilita para caramba. Dá uma noite, Pai Nilton, sua benção, filho, seja bem-vindo. Benção, Pai. Que Oxalá nos abençoe, sua benção. Dermes, 2024 você rodou bastante, você vai no mundo terreiro, fazer curso, fazer palestra. Como funciona isso, Dermes? Qual o resultado? E como pode levar algum terreiro? Eu também diminui bastante, né? Quem eu mais encontro Nossa, não acredito. É a mãe Stephanie, que é a filhada do seu Zé. Mas assim, a gente faz esse trabalho há muitos anos, desde 2012, se eu não me engano, terreiros, como se diz, centros culturais, aqui no Brasil, em Portugal também, quando eu estive lá. É um trabalho voluntário, a gente pede apenas a ajuda do transporte, e quando precisa dormir também, mas quando é próximo não precisa dormir, vai e volta no É alimentação, Dermes. Uma vez a gente pegou uma feijoada, lembra? Quase a gente morreu. Nossa, essa é uma história terrível. Então, o que acontece? Nós temos esses bate-papos, são temas diversos. O que o pessoal mais pede é a mitologia dos orixás. A gente ri muito, conversa muito, explica as diferenças sobre a mitologia, sobre a questão da espiritualidade, sobre o dia a dia dos terreiros, que são coisas distintas, mas são saberes muito importantes para a gente saber como conjugá-los, né, em cada momento. Não é o que aparece aí no TikTok. Às vezes, sim, há canais muito legais que instruem tanto jovens quanto mais velhos. São, às vezes, questões curtinhas, mas muito bem colocadas, muito pontuais. Só que é raro, até porque o tempo do TikTok é curtinho, do Instagram é curtinho, e não dá para aprofundar as questões. Mas, assim, é um dos mais procurados. Também agora em 2024 a gente teve um que era, eu não lembro o título, me desculpe, Umbanda Branca, Preta, de todos. Eu acho que eu fui a 3, 4 terreiros aqui em Piracicaba, aí em Campinas, no Girassol, que fazia 10 anos que eu não ia. Aqui você vem em janeiro ou fevereiro, né, Dermes? Oi? Aqui você vem em janeiro ou fevereiro, né? Eu quero isso, a gente conversou sobre isso hoje. Eu acho que foi em 2023 que eu fui, nem Você sempre foi para bate-papo. Pode deixar. Participei de giras aos sábados, né? Pai Gilson, no nosso coração, sempre nossa gratidão, sempre nos recebeu tão bem. Então, queremos ir esse ano da Valbini. Falei, Pai, Joãozinho, precisamos marcar. E é isso, quem quiser é voluntário, a gente se organiza e vai dentro também das possibilidades. Tenho já uma visita à mãe Stephanie, desculpe não lembrar a data, em fevereiro. Só que ela, né? A Stephanie pega você para ela. É porque o lanche é muito bom. Ah, bom saber. E temos também o pai Juan, primeira vez, que também é em fevereiro, não lembro a data, e não sei o tema, porque isso não foi definido ainda, ele está conversando com os filhos. Mas a mãe Stephanie é o lançamento do livro da Santa Muerte, como foi lá que a gente lançou também o livro prático de feitiços. Então vamos repetir a dose. Lá, a Stephanie teve uma palestra sobre machismo no terreiro também. Sim, machismo no terreiro. Fui à festa de Yansan, que foi a coisa mais linda do mundo, me emocionei muito. Olha Os só. dois estávamos recém-operados. Eu já estava um pouco melhor que a mãe. A mãe abusou um pouco, não vou fazer fofoca em público. Teimosa, né? Não fica quieto, tá vendo? Não ficar. Eu tava jogando vôlei esse buio. Dá uma noite para a Silvia também. Dermes. Boa noite. Vamos falar sobre as suas redes sociais, Dermes? Sim, então temos o WhatsApp, como o Pai Joãozinho anotou, 19 9970 64603. E o Instagram, @dermesautor. O do terreiro é @TUCJZPA. Esse eu tenho dificuldade de lembrar inteiro. Então, quem olhar do Instagram do pessoal, eu ponho do terreiro lá, que está lá também. Dermes, eu quero te agradecer pelo aceitar o convite, está sempre conosco. Você é um cara que eu amo muito, um exemplo de humanista, tenho muito orgulho da nossa família. Somos de convivência, de trabalho juntos, né? Então isso é muito bom. Agradecer a Rádio Censura FM, agradecer também ao nosso parceiro cultural, Loja Pedro Baiano. Dermes, a palavra é sua para encerrar com a gente. Novamente, ótimo ano para você, para todo mundo. Continue essa pessoa maravilhosa com você, que a gente tem muito orgulho de você. Um grande exemplo para a gente. Muito obrigado, amo o Pai Joãozinho, uma sensorial, os irmãos todos. E encerro com esse grande abraço e a alegria de que estaremos juntos no próximo ano. Um feliz 2025 a todos, com muito axé.
e a bênção de todos e todas, que Oxalá nos abençoe. Não é pessoa na Stephanie, ela é muito folgada. Obrigado, gente. Um abraço, um bom ano a todos. Dermes, um beijo no seu coração, um beijo a toda a família. Beijo, boa noite, bom ano.